E aí, vamos fazer nosso super ano bíblico? Claro, de modo perseverante, estamos cada dia dando um passo importante na direção de cumprir este propósito. Primeiro Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 20 é o conteúdo da análise de hoje. No capítulo 17, estamos percebendo uma atitude muito nobre de Davi. Ele observa que ele vive num palácio com muito conforto, com muita segurança, enquanto a arca do Senhor está em uma tenda. E ele não se satisfaz com isso. Como posso eu morar num palácio maravilhoso como este e a arca do Senhor está numa tenda? O que é para Deus é muito pior do que aquilo que é para mim? Não pode. Para Deus tem que ser melhor do que aquilo que eu tenho, pensa Davi. Diante dessa atitude tão nobre, ele consulta o profeta a fim de construir uma casa para o Senhor, né? Ele fala isso para o profeta Natan: Natan, eu quero construir um templo, aquela coisa toda, eu quero que a casa de Deus seja melhor do que minha própria casa, uma situação que incomodava demais o coração de Davi. No verso 2, por exemplo, o profeta diz: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas daqui a pouco o Senhor revela: eu não quero que você construa a minha casa, você está muito bem intencionado, mas você não tem a minha aprovação. Para realizarmos a obra de Deus, precisamos da aprovação de Deus. E diferente do que ele fez quando transportou a arca pela primeira vez, sem perguntar nada para Deus, fazendo do jeito dele, diferente da vontade que o Senhor deixou claro como deveria ser, Davi agora consulta o Senhor: quero construir teu templo para tua honra e tua glória. Olha, Davi, obrigado, diz o Senhor, mas não vai ser você. Não vai ser você. Então vai ser o teu filho que construirá um templo para mim. E aí Davi, humildemente, se conforma com a situação, fica triste, é verdade, mas se submete à orientação de Deus. No capítulo 18 de 1 Crônicas, você observa que há uma evidência acerca das quedas apresentadas por Davi. Ele foi excelente nos conflitos externos, mas vacilou demais nos conflitos internos. Teve ali o seu momento com a Betseba, onde ele evidenciou assim um fracasso muito grande na sua intimidade, na sua comunhão com Deus. Ele foi responsável pelo assassinato, pela morte de Urias, o esposo da Betseba. Ele levantou um censo contra a vontade do Senhor, e aí ele colheu as consequências do pecado dele. Mas no capítulo 51 de Salmos, verso 13, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Se arrepende, pede perdão a Deus. E por que as falhas de Davi estão em evidência? Para mostrar que assim como ele errou e levantou, nós que muitas vezes erramos podemos levantar também. Que Deus é capaz de nos perdoar, de nos redimir, de nos dar uma nova chance cada vez que precisarmos. Então, por mais triste que seja a sua situação por ter se envolvido em pecado, e as consequências e a vergonha que isso lhe trouxe, e o quão abatido você ficou por causa disso, em Deus temos a chance de renovar as nossas forças, obtermos o perdão, seguirmos em frente, porque o Senhor acredita na possibilidade de seguirmos em frente. Essa é a razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Talvez você enfrente até oposição de pessoas que não acreditam na tua nova chance, de pessoas que não acreditam mais em você, mas Deus crê que você, ao lado dele, é possível se levantar de qualquer queda e dar a volta por cima para a glória do Senhor. E Davi teve uma comunhão mais forte com Deus, diz Ellen White, do que quando anteriormente à sua queda ele comungava com o Senhor. Passou a viver uma experiência muito mais profunda com Deus. Então eu não sei qual foi o seu deslize, qual foi o seu problema, e quanto a isso, eu quero que a partir de agora, semelhante a Davi, você tenha uma experiência muito mais marcante, muito mais profunda com Deus do que tinha anteriormente. No capítulo 19, nós verificamos aqui que a Bíblia sempre falou, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. Beleza, mas quem é que está dando o conselho? O capítulo 19 mostra a história de Naás, rei dos filhos de Amon, ok? Ele morreu, o seu filho reinou em seu lugar, e esse filho novato ali, sem saber muito o que fazer, chega a Davi enviando consolação, enviando conforto diante da morte do rei. E aí o príncipe, que agora estava assumindo o trono, começou a escutar os conselhos dos seus amiguinhos de infância, que diziam assim: olha, esse cara veio espiar a terra para poder atacar a terra, já que teu pai morreu, e ele quer aproveitar o momento de fragilidade do rei. E começou a ouvir esses conselhos imbecis, quando Davi, na verdade, estava cheio de boa vontade. E aqui a lição que fica é o seguinte: na multidão de conselhos a sabedoria, mas depende de quem está te dando o conselho.
Se você está ouvindo conselhos de alguém que é temente a Deus e o conselho está alinhado com a orientação da palavra, então vale. Nesse caso aqui, foi um conselho assim dominado por uma idiotice, uma imbecilidade, uma incoerência tremenda, fruto de imaginação de meninos completamente imaturos, e o resultado foi muito drástico, como nos mostra, uma guerra foi estabelecida desnecessariamente. Quando a gente ouve conselhos de gente errada, acabamos estabelecendo conflitos que são desnecessários. Os conselhos precisam estar alinhados com a palavra do Senhor. Se alguém te der um conselho contrário às Escrituras, foge disso em nome de Jesus. Você observa isso em 1 Crônicas capítulo 20, que o único gigante que Davi enfrentou, não Golias como sendo o único gigante de sua vida. Capítulo 20 mostra que Davi enfrentou muitos outros gigantes e com a ajuda dos seus valentes ele venceu cada um deles, e a Bíblia fala aqui no capítulo 20 de um gigante lá em Gate, fala inclusive do irmão de Golias, e fala um gigante que tinha na mão cheio de dedos, né? O cara tinha 6 dedos em cada pé, 6 dedos em cada mão, o bicho era grande e esquisito, mas mesmo assim Deus deu a vitória para Davi contra todos os seus gigantes. E aí, embora seja muito clichê, mas vale a pena refletir que não importa quais são os tamanhos dos obstáculos que se levantam contra você, dos teus gigantes, e embora seja muito clichê, não é clichê que o Senhor é quem te dá a vitória. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Graça e paz, amanhã tem mais, é o nosso Super Ano Bíblico. Espero que você esteja curtindo, acompanhando, compartilhando, comentando e dando seu like aí. Beijo no seu coração.